Por conta do meu trabalho com redes sociais, né, com educação online, eu estou muito envolvido e acabo frequentando muitos eventos de marketing digital. Uma vez eu estava com a Isa, minha esposa, em um desses eventos lá em BH, e eram várias palestras assim na sequência. E no intervalo entre uma e outra, eu fui ao banheiro e ela ficou lá me esperando. E quando eu voltei, no palco tinha um grande coach, treinador de pessoas, que fala sobre mudança comportamental e liberdade financeira. Ele estava pulando com uma música assim de balada, bem alta, meio gritando, assim, batendo palma. E aí, para minha surpresa, a Isa estava lá de mão dadas com todas as pessoas da fileira dela, assim, todo mundo pulando e gritando. Aí eu vi aquela cena e eu falei, uau, é estranho, né? Ela olhou para mim e ficou meio com vergonha, mas continuou lá, prestando atenção no palestrante. E o discurso dele era muito focado em destravar para ganhar dinheiro, né? Em mudar o nosso mindset, em se sentir bem por querer ser milionário, por ter ambição de ser milionário. E em como ele faturou milhões e milhões com o mundo digital, sempre, né, muito meritocrático, aquela coisa do trabalho enquanto eles dormem, mas durma direito também, e se alimente direito, e se exercite, mas trabalhe. O fato é que tanto eu quanto a Isa, a gente é muito cético quanto a esse discurso. Mas o interessante é que a cada ano a gente vê mais métodos, mais cursos, mais teorias e mais gurus. O mundo digital, que é esse que eu estou totalmente dentro, ele impulsionou o mercado de desenvolvimento pessoal. Mas às vezes parece uma seita, parece uma religião. Como você vê? Eu acho que, vez ou outra, parece uma má religião, né? Não necessariamente uma religião, porque é uma religião em si, e nem uma seita, ela seria, nela mesma, algo negativo. Quando você diz assim, que você entra e diz assim, uau, talvez em Minas Gerais você tivesse dito uai, né? E o uai aí usando também a percepção inglesa do termo, né? Porque a grande pergunta é, por quê? Né? Isto é, o que é que leva pessoas a se emocionarem com essa soltura? Eu acho que em larga escala, né, a gente tem, nos tempos mais recentes, uma necessidade de autorização, né, para poder empreender. Isto é, nós estamos saindo de um modelo, né, de emprego, de atividade laboral, de ocupação, em que você trabalhava para alguém, exceto as profissões liberais, né, clássicas, como medicina, como direito, né, mas aquelas que você tinha a necessidade de exercer, elas tinham que ser para alguém, você trabalhava para alguém. E essa noção de ser livre, isto é, de empreender, de ser capaz de não depender, ela, em primeiro lugar, tem que ser destravada. Afinal de contas, é um mindset, para usar o termo que você usou, que classicamente vem sendo trabalhado pelo menos desde o século XVI. Né? De outro modo, a ideia até o século XVI em alguns locais, você se lembra disso tudo, eram as corporações de ofício, em que cada um era perito naquilo que ele fazia, era um artífice e, portanto, era o dono do trabalho dele e eles se agregavam, né, em grandes associações para defendê-lo. Mas a ideia de uma empresa, né, que comandava aquilo que eu tinha que fazer, da qual eu tinha que depender e servir, ela ficou uma coisa muito mais marcante, né, dentro do mundo capitalista dos 500 anos mais recentes. Por que eu acho que, eventualmente pode parecer uma seita, né, no sentido negativo que se pode dar ao termo também? Porque ela tem que possuir. Você tem que fazer com que a pessoa fique possuída, né, por uma energia, uma hiperenergia. E eu vou usar o termo clássico grego para isso, que é energúmeno. Né, o termo que se usava há 2.500 anos na Grécia Antiga para quem tinha uma energia exacerbada, isto é, em que você pulava, gritava, se grudava com outros, é energúmeno. Né, o termo não tinha um sentido negativo na origem. Né, ele tinha o sentido de alguém que era possuído, né, por uma energia imensa. Mais tarde é que a expressão energúmeno será atrelada, né, à ideia de alguém mais malucado. Por isso o teu uau, ou, como eu brinquei, o meu uai, né, imaginar por que é que alguém precisa dessa autorização. Né?
É porque sempre quando eu fico assistindo essas palestras, vendo esse conteúdo nas redes mesmo, eu sinto meio que uma repulsa, assim. Não é um tipo de conteúdo que me atrai. Pelo contrário, me passa sempre a sensação de que ali no palco tá um enganador, alguém que só tá interessado em ganhar dinheiro em cima do sonho das pessoas, assim. Porém, eu confesso que ao mesmo tempo eu fico com um pouco de inveja. Não só inveja do cara que tá no palco, mas uma parte de mim gostaria de comprar essa ideia. Eu gostaria de estar lá também me divertindo, imerso, entregue, assim, de realmente ver uma palestra assim, ou então ler um livro do Napoleon Hill, ou aquele do Segredo, que acaba que faz sentido para muitas pessoas, e acreditar naquilo piamente a ponto de fazer uma transformação mesmo significativa na minha vida, como aquelas pessoas parecem acreditar, assim. E quando você fala na permissão para empreender ou para se tornar milionário, ou o que seja, que é a grande promessa, me parece que é tudo feito com muita técnica, com muita fórmula ali. Existe uma predisposição de quem está muito animado numa festa ou pulando, fazendo um certo exercício ali, aquele efeito de massa, né, efeito manada, de você aceitar mais o discurso que vem depois daquela entrada no palco num clima assim triunfante. Isso é ensinado. Claro, você tem um grande estudo feito por um dos melhores e mais incompreendidos psicanalistas. Aliás, ele tentou ser analisado pelo Freud várias vezes, que é o Reich, o Wilhelm Reich, ou Wilhelm Reich, que tem um livro chamado Psicologia de Massa e do Fascismo, em que ele busca explicar como é que você pode conduzir grandes multidões ou grandes grupos a um tipo de comportamento que individualmente, se você para observar, você não participa. Você só estava achando curioso, né, o que estava acontecendo porque você estava do lado de fora. Né, olhando, você estava usando um termo aí da filosofia, admirando, estava olhando à distância. Porque se você estivesse dentro, tal como ninguém em sã consciência, né, quando está, digamos, num show de rock, uma das coisas que você e eu gostamos, que está pulando ali na frente da banda, ou balançando a cabeça, né, ou gritando, uivando no sentido mais gostoso, você não acha aquele estranho. Tal como a gente não imagina que uma situação como essa não tem uma técnica, um método. Ao contrário, para você induzir, né, esse tipo de comportamento, você tem que ter um conteúdo que se conecte com as pessoas. Elas querem mesmo. Quem quer ser um milionário? Né? É difícil que você tenha numa multidão, né, um grupo que levante a mão, a não ser por galhofa, dizer assim, eu não. Né? Então, é claro que esta ideia, né, ela marca também o sonho mais possibilitado, porque é difícil, né, Pedro? Alguém chegar e perguntar assim, quem quer ser um bilionário? Porque aí você já tem outras questões envolvidas, uma delas a factibilidade, né, da situação. São muito noção, poucos bilionários. A noção do milhão, isto é, de você organizar um patrimônio a partir daí, ela, quando ela ganha a marca, né, essa marca de uma irracionalidade aparente, e não é irracional, mas ela tem uma racionalidade aparente, essa condução. Para você, o que te perturba, eu não tenho dúvida que é o que me perturba, é que parece, né, uma forma de prestidigitação, né, um pouco espetáculo de magia em que você vai conduzindo as pessoas sem que elas percebam. Né? E a gente, quando pensa em autoria da vida, imagina em autoria consciente da vida. Né? Então, mas de onde vem esse ceticismo nosso ao encarar esse tipo de conteúdo? Porque por mais que pareça meio charlatão, uma parte das pessoas que seguem esses métodos e esses gurus tem sim uma mudança significativa na vida. É uma parte pequena. Mas existe gente que, seguindo aquilo, constrói independência financeira e ficam eventualmente milionários, assim. E aí, claro, ele deve todo aquele resultado ao guru, aquilo que ele aprendeu com o mestre, com o líder, com o mentor, que é uma palavra da moda também, né? Ou seja, alguém que pega na sua mão e te conduz a um caminho que você Olha, uma já das fez. chaves de algumas religiões é que você é instado, é motivado a entregar a tua vida e o teu sucesso ao auxílio divino, e você precisa se dedicar a isso com tanta intensidade, você precisa se entregar, ou para usar o termo mais técnico, se abandonar naquela lógica que se não der certo a culpa foi tua. Né? Portanto, se você é orientado a seguir esses passos,
Aí, olha que a ideia de passos ela é muito usual em várias áreas, que são as etapas, porque se sabe que uma parte das pessoas ela sai pelo caminho afora, ela abandona, ela sai da estrada, sai da trilha, né? Se você faz os passos e eles não dão certo, isto é, no caso, você não fica um milionário, você que não se dedicou tanto. Portanto, não há uma responsabilização de quem está ali oferecendo, né, alguma coisa a você de modo mais direto. Isso vale para várias coisas que não são prováveis. Não é que elas não são possíveis, elas não são prováveis. Eu não tenho como provar para você que se você seguir isso vai dar certo, a menos que você faça. É diferente de uma cirurgia. É diferente de um motor funcionando, é diferente, né, de uma alimentação que vem até a mesa. Ela é provável. Se eu digo isto virá e ele vem, está provado. Mas quando você lida com o tempo elástico, isto é, com uma comprovação que é futura, mais ou menos como oferecer o paraíso, mais ou menos como oferecer o refrigério da dor, ou mais ou menos como oferecer a capacidade de um bem-estar e uma mente liberta, tudo aquilo que é colocado num outro tempo tem um gatilho de segurança que é, se não der certo, tá vendo? Você tem que se dedicar mais. Volte aqui. Em algumas situações volte aqui que tem mais 2 cursos. E essa é a chave do nosso papo hoje, porque ele não é só sobre ganhar dinheiro, mas ele é sobre um discurso de positividade, uma tirania da positividade que a gente vive hoje, que é de você encarar a vida sempre como um grande aprendizado e que você tem que ver pelo lado bom, encarar sempre pelo lado bom da vida. E assim, e se eu não consigo, até quando eu devo continuar tentando? Até quando eu tenho que encarar tudo pelo lado bom? Assim, uma das coisas que a gente já teve essa conversa no privado antes é que, assim, uma pessoa que é, como você, acima da média da sua profissão, o ponto fora da curva, quando ele dá um discurso, se eu conseguir, todo mundo consegue, que para ele é o que é claro, para os outros isso pode parecer como um peso, porque não é, você tinha as condições certas, o tempo certo, deu os encontros certos que permitiram que você tivesse e construísse isso na sua vida. Ou seja, o que funciona para mim não necessariamente vai funcionar para você. O que hoje as redes sociais e o Instagram nos permite, nos dá acesso, é encarar o ponto fora da curva como se ele fosse regra. E o pior, hoje ele vende curso para ensinar a ser ponto fora da curva. E é muito raro ser ponto fora da curva. Eu não sou contrário, por exemplo, a que haja cursos que possam orientar pessoas em alguns caminhos que elas queiram fazer. Inclusive porque há, sim, né, uma eficácia numa parte dos cursos, desde que a promessa ela não ultrapasse a viabilidade. É claro que isso, como a gente dizia, só se demonstrará na prática, né? Nessa hora, quando você fala da necessidade da positividade, me lembrei, claro, é impossível não lembrar do Monty Python, né, e do Eric Idle, né, que fez a música O Lado Brilhante da Vida. Né? Always look on the bright side of life. Exatamente. Esta ideia de você precisar o tempo todo ter uma percepção otimista da existência, eu partilho. Mas otimista é diferente de ingênua. É claro que eu desejo, e eu assim sou. Não é isso que faz, entre aspas, né, que eu seja fora da curva, como você lembrou. Né, porque como professor, e professor de filosofia, de fato, né, não é tão usual ter esse tipo de presença que hoje eu tenho, né, dentro do mundo intelectual, do mundo da mídia, etc. Mas ainda assim, independentemente do mérito individual, há uma questão. A minha percepção otimista da vida, ela não é ingênua. Eu não acho que só porque eu quero acontecerá, ou que se eu ficar pensando naquilo que é problema, dificuldade, encrenca, que isso vai atrair as forças negativas do universo. Eu não tenho essa percepção. No entanto, tem pessoas que têm. Essas pessoas que buscam afastar, né, aquilo que pode ser negativo, que vai prejudicá-la. A ideia de uma positividade em relação às coisas, ela não pode se aproximar, né, de modo algum, de uma marca absolutamente alienada, né, na percepção de que tudo dará certo, que no fim tudo dá certo, para não deixar fora a frase clássica do Fernando Sabino, né, porque o Fernando Sabino ele diz
quando alguém dizia no fim tudo dá certo, aí ele dizia, mas não está dando certo, ele dizia, porque ainda não chegou no fim. Né? Então, esta ideia de que no fim tudo dá certo, não necessariamente. Nós temos exemplos concretos do desastre ao final. Portanto, não é lógico se imaginar que sempre dará certo, mas também não é lógico supor que não dará certo. Então, esse tipo de impulsionamento em relação ao ganho, em relação ao empreender, ele tem uma capacidade de mexer com algumas energias que pessoas carregam e que ela não notaria se ela fosse melancólica, se ela fosse despossuída, né, de vitalidade para aquela atividade. A clássica ideia que você lembra, né, da pessoa no campo ou da fisioterapia ou personal trainer que diz assim, vamos lá, Pedro, mais uma ou mais 10, falta pouco. Né? Ou a expressão japonesa clássica, gambate, gambate, vamos lá. Não esqueça, esta forma de estímulo ela pode vir, né, desse modo, mas não é suficiente. Né? Mas mistura o que é um discurso de marketing, ou seja, para conseguir passar o seu conteúdo, para conseguir vender o seu peixe, você precisa ter uma promessa forte. Isso é uma das coisas que o marketing diz muito. Assim, o cliente precisa enxergar a solução do problema dele naquilo que você diz ou naquilo que você faz. Hoje em dia, com o Instagram, com as redes sociais, muito mais naquilo que você faz. É que você não compartilha a sua vida pessoal no dia a dia. Mas se compartilhasse, logo, logo você veria pessoas imitando a forma como você toma o café da manhã, a hora que você acorda, os lugares que você frequenta. Isso acontece com os gurus digitais, né? E quando isso acontece... mais ou menos, desculpe, é como a camisa do Steve Jobs, a blusa do Steve Jobs. Exatamente. Ela marcou uma geração que passou os cabelos dos Beatles, né, a barba do Che Guevara, né, tudo isso, aquilo que pode mimetizar um determinado modo de conduta, né, ele marca isso sim. Né? Não acho negativo. E esses são pontos fora da curva que vão moldando gerações, mas houve uma mudança aí dos últimos 20 anos, que era o culto à pessoa que construiu uma carreira de sucesso, ao culto da pessoa que embarcava nela todas as ideias de uma empresa. Então, assim, antigamente as corporações me pareciam mais fortes, assim, no sentido de que você admirava e você gostaria de trabalhar na IBM ou numa empresa mais longeva. Agora você quer ser o Steve Jobs, você quer ser o Mark Zuckerberg, você quer ser o Elon Musk, porque eles incorporam todos os valores daquilo que eles representam. É muito self-made, né? É muito feito por uma pessoa só. Não é só o mito do empreendedor, como você falou, mas também o mito de que exista essa pessoa tão completa, e é um efeito das redes sociais e do exagero de informação que a gente é submetido, de achar que essas pessoas são perfeitas. Ou seja, de não entender que o que está divulgado e o que a gente vê não é a verdade, né? É uma parte da verdade. Não é toda a verdade. Não é toda a verdade. Né? Por exemplo, a Gisele Bündchen está sempre linda no Instagram, mas, poxa, ela acabou de passar por um divórcio, né? Quais são os conflitos internos? Você não sabe o que essa pessoa está vivendo. Mas não precisaria saber também. Quando você, lembrando aí o Joseph Campbell, quando você estrutura, né, a ideia de um mito, né, esse mito ele tem que ter uma série de características, entre elas a perfeição. Isto é, alguém que não tem lacuna, alguém que não tem trincamento, né, é um vaso perfeito. Claro que quando você demonstra, né, algo que é a fragilidade que uma pessoa carrega, se desmonta um pouco do mito. Não há possibilidade de fazer de outro modo. Quando o Steve Jobs, que você citou e eu também, ele tem uma ideia que eu gosto muito, que resumida é assim: você só conhece alguém quando você conhece os heróis dessa pessoa. Eu só sei quem é Pedro, eu só sei quem é Cortella quando alguém vê quem são os meus heróis, a quem eu admiro, a quem eu sigo. Em outras palavras, quem eu gostaria de ser. Eu, quando Hoje era isso criança, está muito claro, porque eu o mundo digital permite. Cresci como criança consciente nos anos 1960, cresci como um jovem quase consciente nos anos 1970, certo? Quem é que você quer ser? Bom, quem eu queria ser? Eu queria ser alguns heróis mundiais. O cara que chegou pela primeira vez ao Polo Sul e lá pereceu. Né? Eu queria ser alguém como o Albert Schweitzer,
né, que foi capaz de ficar dedicando metade de um século, né, no mundo africano para cuidar de pessoas. Eu queria ser, em determinado momento, Che Guevara, né, imaginando alguém que deixa a medicina e vai fazer aquilo que ele acreditava importante. Quem eu queria ser? Eu queria ser algumas pessoas do mundo. Aliás, eu te confesso, não sei se já te falei, mas quem eu queria ser? Jerry Lewis, eu queria, por várias vezes. Uma das coisas que eu mais admirei e admiro até hoje, e às vezes eu revejo filmes do Jerry Lewis, por conta até, né, do modo como ele, podendo usar uma blusa de banlon, ele era capaz de puxar a manga, né, e as duas mangas puxadas davam um ar, e o charme, o modo de falar, a conversa. Você diz assim, hoje, quais seriam os heróis? Você citou alguns. Né? Esses heróis que você citou, eles são heróis no sentido de serem pessoas que criaram coisas. Não sei se eles perderiam esse heroísmo se eles não tivessem dinheiro. Porque a discussão sobre o Tesla hoje, não o veículo, mas o próprio físico, ela é muito séria. Né? A conversa em relação a quem são. Será que o fato de você encontrar humanidade, né, em pessoas desse tipo, e se elas não tivessem o dinheiro que carregam, né? Se Bill Gates fizesse o que ele já fez, que fosse colocar 90% da fortuna que ele tem numa fundação que apoia, né, pessoas em várias direções, ele não deixa de ser admirável por conta disso. Né? Eu acho que os heróis, eles podem até expressar mais esse tipo de percepção no campo do esporte do que não necessariamente no campo da tecnologia. Eu acho. Existe uma máxima também, ao a gente falar desses líderes de empresas de tecnologia, que é só acompanhar os documentários, né? Tem tanto aquele do WeWork, que é o WeCrash, quanto da Uber, quanto mesmo o filme do Facebook, né? A rede social, e a biografia do Steve Jobs mesmo, que são pessoas extremamente difíceis de lidar, que em algum momento, eventualmente, passaram a perna no sócio, né? E que para chegar a esse tamanho tiveram que ter decisões que no dia a dia, se fosse ali um amigo, um colega, você ficaria extremamente irritado e não queria ter relação mais com essa pessoa. Então, me parece que eles não são tão bonzinhos assim, mas continuam sendo idolatrados justamente pelo poder aquisitivo que eles têm. Nem sempre. Muitas vezes é pelo êxito naquilo que ele buscou. Na inovação. Isso, na inovação. Na inovação. Na criação de algo que a gente fica imaginando. Como é que o cara fez uma coisa dessa? Que mudou o mundo, Isso. que muda o mundo. Mas quando a gente tem essa tirania da positividade que a gente fala, é a obrigação que me parece que acontece hoje, de que todo mundo é capaz de mudar o mundo. Ou seja, que se você não mudou o mundo ainda, você não atingiu aquele status muito rápido e muito cedo, a culpa é sua e você não está devendo não está fazendo o suficiente. E aí, uma das frases que mais circulou nas redes sociais sua é o faça o seu melhor. Quer completar? Faça o teu melhor na condição que você tem. Enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, ou, como se diz em Portugal, faz o teu melhor. Exatamente. Na condição que tu tem, né? Ou, como se diria no Sul, usando tu. Por que essa ideia é importante, isso que você traz? Né? Porque ela marca... Calma que eu vou completar com a minha pergunta, peraí. Não, mas eu quero dar um passo nisso antes até que você complete, que não é em cima da frase, né? É em cima da ideia de que não é que as pessoas elas têm de mudar o mundo, mas elas não podem não acreditar de que isso pode acontecer. Ela tem de ter o desejo de fazê-lo. Se ela não tiver, se eu, você não tivermos, ou as pessoas que estão conosco não tiverem o desejo de que a tua atividade ela vai ser contributiva, né, isto é, que ela terá alguma relevância, você ganha uma pequenez, lembrando aí Cora Coralina, faz da tua mesquinhez, da tua vida mesquinha um poema, né? Faz da tua vida mesquinha um poema. Por isso, né, acho que eu tenho que ter o desejo, você tem, todas as pessoas têm de mudar no mundo, mesmo que eu não vá fazê-lo. Mas o desejo é confundido com o acúmulo de capital, e é mudar o mundo pelo acúmulo de capital. Para algumas pessoas, não para todas as pessoas. Exatamente. Uma das coisas que eu sempre falo, inclusive nas minhas redes, é o todo mundo não existe. Né? A impressão de que tá todo mundo fazendo, tá todo mundo vendo Big Brother, tá todo mundo
lançando curso online, tá todo mundo assistindo tal coisa, tá todo mundo... Eu ainda frequento muito o meio do jornalismo esportivo, tá todo mundo falando sobre a final do Mundial de Clubes, tá todo mundo falando sobre o Palmeiras, assim. Na verdade, não, a gente vive dentro de bolhas e essas bolhas estão cada vez mais segregadas dentro do mundo digital. Porém, quando você fala faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto não tem condições de fazer melhor ainda, e as pessoas colocam isso em áudios e colocam isso na tarefa diária dela, seja pintando uma parede, seja cortando um cabelo. Quando isso é uma pressão desnecessária? Quando isso colabora com uma positividade tóxica? Acho que nunca. Nunca nessa visão, porque não é fácil o melhor do mundo. É o teu melhor, isto é, não relaxa a ponto de você se diminuir, porque não há necessidade de fazê-lo. Se eu dissesse a Mas você, tá. faça o teu melhor, porque você tem que ser o melhor do mundo. Em qualquer condição, você tem que ser melhor do que as outras pessoas. Eu estaria criando, né, um enjaulamento dentro daquela ação que não é a elevação da capacidade. Mas você falou uma coisa aí no meio que é a parte mais importante disso. Não relaxe. Não relaxe. Não relaxe. Não relaxe. Afinal de contas, se eu relaxo, isto é, se eu me distraio, esteja eu cozinhando, esteja eu fazendo, né, uma aula, esteja eu dirigindo, se eu fizer isso, eu me distraio, se eu me distraio, eu posso produzir algum equívoco. Eu não disse não relaxe no sentido de não descanse. Eu não disse não relaxe no sentido de não repouse. Estou dizendo não relaxe no sentido de não distraia. Né? Para usar uma expressão que não existe em latim, mas que faz parte do anedotário, que é cochilatum est cachimborum caiste, isto é, cochilou, o cachimbo cai. Né? E nesta hora, o cochilo tem seu momento. Mas se eu estou cozinhando, se eu estou cuidando de uma criança, se eu estou fazendo com que um veículo seja conduzido, eu não posso distrair-me a ponto de produzir equívoco. E aí eu faço o teu melhor, é a recusa a um relaxamento perigoso. Não é a recusa, como eu dizia, né, a capacidade de descansar, né? O seu raciocínio está perfeito, eu entendo, mas você acha que a nossa sociedade hoje vive um não relaxe, entende que o não relaxe não é não descanse? Porque, não. Por exemplo, quando eu estava prestando vestibular ou qualquer um da nossa família que você dizia assim... Enquanto você está aí dormindo, tem alguém estudando para pegar a sua vaga no vestibular. Exato. Quando que isso se torna uma pressão desnecessária e quando isso começa a fazer mais mal do que bem para quem... Pegar o teu vestibular, que pode ser de qualquer outra pessoa. Uhum. Você tinha um foco, tinha uma tarefa e tinha uma obrigação, que era entrar na universidade pegando uma das vagas com as condições oferecidas para isso. Uhum. Alimentação, saúde, local de estudo, lazer, recurso financeiro e exemplo. Bom, essa é a tua obrigação. Por isso, faça a tua obrigação. Aí qual é o retorno teu e dos teus irmãos? Ah, mas é difícil. Só tem 50 vagas. E a minha frase que você lembra era, então seja uma delas, porque nenhuma delas vai ficar vazia. Não haverá a possibilidade de 50 vagas em determinado curso ou houver alguma delas vazia, vai ficar só 49, 48. Seja uma delas. Esse tipo de pressão, ele é a exigência da obrigação. Quando eu escrevo um livro, quando eu faço uma palestra, quando você e eu temos uma conversa num podcast, a pessoa que nos ouve, a pessoa que remunera, a pessoa que a sustenta também, ela quer que a gente faça o nosso melhor. Uhum. E não que a gente faça mais ou menos. Por isso, sim, você teve pressão, como eu tive também, e essa pressão, ela é a exigência da obrigação. Eu não tenho a menor dúvida que quando você, por exemplo, ajuda a educar a tua filha, você quer que ela faça o melhor dela na condição daquilo, mesmo que ela seja uma criança pequena. Quando ela tiver obrigações, como, por exemplo, ter que ela mesma arrumar as coisas dela, como faz hoje, guarde de novo os brinquedos dentro da cestinha, você não quer que ela relaxe, porque isso deforma a personalidade. Esse fraquejar não é um produtivismo exacerbado, para usar o termo técnico. Não é um produtivismo, tem que fazer a qualquer custo. Não, eu nunca imaginei, e digo de novo, que eu tivesse que ser o melhor nas coisas, mas eu tinha que ser o meu melhor nessa condição. E esse é o sentido da frase. Por isso, como havia 50 vagas no curso que você entrou, você foi uma delas. Mas por quê? Se o ser humano ele oscila naturalmente, eu acho que o discurso
a gente pode estar chegando na gênese de algo que a gente vê hoje na nossa sociedade extremamente malévolo com os nossos jovens. A gente sabe que os jovens têm um problema atual de autoestima e de propósito, e muitos estão, inclusive, se suicidando. Né? Existem índices, existem pesquisas que comprovam que também as pessoas estão atingindo o burnout no trabalho muito rápido. Se o ser humano ele oscila naturalmente, por que a gente tem que ser sempre o nosso melhor? Eu vou dizer de novo, a minha oscilação, ela faz parte das condições que eu tenho para eu ser o meu melhor. Eu tenho que ser o meu melhor nas condições que eu tenho. Se essa minha condição, nesse momento, ela é oscilante, eu preciso ser o meu melhor nessa condição. Mas você não acha que isso está criando uma sociedade doente? Não, ela é doente por outras razões. É porque ela tem como referência performances, né? A avaliação de performance pelo limite do teto e pela impossibilidade. Eu li outro dia algo magnífico, que era o exagero hoje do consumo, por exemplo, de produção pornográfica. Em que uma parcela das pessoas, não só jovens, qualquer idade, tem uma dificuldade maior, né, da forma, da presença sexualizada na vida, da sexualidade em geral, porque o critério de performance é o mundo da pornografia. Que é extremamente acessível. Isso. E falso. Certo? E falso. Então você tem que ter um desempenho como homem ou mulher, ou o gênero que tem a identidade, você tem que ter um desempenho, né, como aquele que se vê hoje na abertura da pornografia. Mas a comparação eu achei maravilhosa. Diz assim, você vai aprender a fazer sexo melhor assistindo filme pornográfico, tanto quanto você aprenderia a dirigir bem assistindo Velozes e Furiosos. Certo? Aquilo é o exagero? Aquilo é algo absolutamente fantasiado. Por que eu levanto isso? Porque o que leva uma parcela das pessoas a, inclusive, pensar em terminar com a própria vida é o fato de se estabelecer, e às vezes a comunidade afetiva não nota, estabelecerem critérios de êxito e sucesso que não são atingíveis de modo comum, que não são algo que se consiga. A próprio mundo das redes sociais, que a tua área não é a minha, ele falseia a realidade à medida em que a postagem em larga escala é sempre do êxito. Claro que a gente tem algumas situações em que se posta o insucesso como forma de mostrar humanidade. Mas aí também a busca do êxito, né, diz, olha, eu sou, né, para brincar com o Nietzsche, eu sou humano, demasiado humano. Né? Nessa hora, eu acho que esse tipo de marca, esse produtivismo, como eu falava, essa exigência, né, de performance, ela adoece sim uma sociedade. O que adoece, no meu entender, não é fazer com que a pessoa que ela se diminua, ao contrário, que ela não faça o melhor, mas esse falseamento das possibilidades. Isso eu acho complexo. Eu acho que essa questão da rede social e das pessoas sempre compartilharem as vitórias, isso gera uma avalanche de comparação que a gente não estava acostumado. Então, assim, hoje eu sei para onde que o meu vizinho está viajando nas férias. E aí o meu sucesso, ele é menor se ele não for equiparado ao meu vizinho. Então não é só ser melhor, eu tenho que ser melhor entre os meus pares, eu tenho que ser melhor ali no meu Instagram, eu tenho que produzir conteúdo melhor que os outros. Essa vida dupla que a gente leva do recorte e da vida real, que acaba frustrando muita gente. E sobre o empreendedorismo e até mesmo a questão das escolas e dos jovens, acho que são temas que a gente vai explorar mais em outros episódios. O que pega hoje, para mim, é a questão da positividade, do discurso positivo, assim, e da fórmula para a positividade, ou seja, da maneira de encarar o mundo, ou melhor, da obrigação de felicidade. Parece que tem uma obrigação de felicidade, né? Você pode ser um dos culpados com esse discurso do faça o teu melhor, se as pessoas estão mal interpretando ele, né? Não há como eu alterar a interpretação que as pessoas colocam. Não é essa a fala. Aliás, é por isso que eu tenho também livros sobre felicidade, para evitar que haja esse tipo de percepção. Mas Mário Quintana escreveu um dia, né? Quando o leitor tem de perguntar ao autor o que ele quis dizer com isso, um dos dois é burro.
né? Nessa hora, a ideia de interpretação, ela é inevitável. Tanto eu posso ter escrito mal ou falado mal, como a pessoa pode interpretar ao modo dela. De maneira geral, essa frase que você utilizou como mantra, porque ela é um mantra hoje. É um mantra. Né? Faça o teu melhor na condição que você tem. Ela é um mantra. Esse tipo de expressão, poucas vezes eu encontrei alguém que me dissesse, né, que tinha entendido isso como sendo, né, uma forma de servidão, a ideia de melhor, ou de escravidão. Mas essa a pessoa não dirá a mim. Mas a pessoa não vai te Isso, dizer. ela não dirá. Mas eu não tenho como evitar que ela tenha essa percepção. Né? Quando você diz amai-vos uns aos outros, né? Ou como outro dia apareceu uma brincadeira ótima na internet, qual é a razão, né, de você querer amar o próximo? Porque aquele que está agora não é alguém que seja adequado. Então, todo texto aberto, usando aí Humberto Eco, a obra aberta, qualquer coisa, ela é, sim, passível de uma interpretação. Eu não acho que eu seja um dos responsáveis, não porque eu queira me eximir, mas porque a frase não tem esse endereço. Né? Ela não está marcada pela meritocracia, ao contrário, né? O endereço da frase é muito mais intenso na capacidade de, na condição que se tem, né, não deixar de fazer o próprio melhor. Como você sabe muito bem, o endereço da frase é a recusa à mediocridade. E ela está na síntese de um mercado que cresce muito, que você sempre é questionado, e até nos programas que há muitos anos você vai, mas eu queria explorar um pouco mais aqui, falando de pai para filho, ou de filho para pai, a questão da autoajuda, porque é um mercado que cresce muito, são bastante. 5% ao ano, movimenta 67 bilhões de dólares, e antes do ano 2000, a Amazon não listava mais que 300 livros com a palavra felicidade. Hoje, tem mais de 2.000 títulos que tem a palavra felicidade nele. Ou seja, existe uma busca pelo desenvolvimento pessoal, existe uma busca por autoconhecimento. Isso é positivo ou isso é mercadológico? As duas coisas. Tem uma negatividade em algumas circunstâncias e outras não. E é mercadológico em larga escala. E eu nunca tive incômodo com o termo. E nunca tive nenhuma dificuldade que alguém me dissesse você está escrevendo livro de autoajuda ou fazendo uma palestra de autoajuda. Por quê? Porque na minha concepção, tal como você tem ficções de alto nível e de baixo nível, tal como você tem filme A, B ou C, tal como você tem músicas que são gravadas, algumas delas que são absolutamente elevadas, como emoção, na minha compreensão, e tem outras que você não imagina que alguém produziu aquilo, a mesma coisa vale em relação ao campo da autoajuda. Se eu me remeter àquilo que é o princípio da filosofia clássica grega, em que Sócrates é conhecido usando o lema do templo, conhece-te a ti mesmo, se eu fizer uma versão que pode até ser entortada da ideia de conhece-te a ti mesmo, é a percepção de autoconhecimento e, claro, também de ajudar-se, né, naquilo que se conhece. Nesta hora, a produção nos últimos 30 anos de uma escala maior daquilo que antes eram livros religiosos, porque a autoajuda, em grande medida, ela em tempos anteriores estava situada na Bíblia, né, nas prescrições trazidas e aglomeradas no pensamento de Siddhartha Gautama do Buda, né, em algumas coisas quando eu era criança e mais tarde, mais jovem, nos livros do Carlos Castanheda, naquilo que se falava em relação à contracultura norte-americana. Havia todo um movimento, mas muito restrito. Quando a tecnologia leva muitas pessoas a uma solidão, em que você está sempre conectado e muitas vezes solitário, em que você se sente sozinho num mundo que está cheio de grande fúria, a necessidade de autoajuda ela veio como mercado, e o mercado, como a política, tem horror ao vácuo. Né? Ele preenche com essa condição. Se você pegar, né, a gente gostaria muito que na lista de livros mais vendidos, por exemplo, no Brasil, de modo virtual ou físico, né, que a gente tivesse, sim, Guimarães Rosa, Machado de Assis, Graciliano Ramos, né, Mário Quintana, Moacir Sclia. Mas Não necessariamente. Muitas vezes, será que eu me sinto um ocupante, invasor? Será que eu me sinto um intruso em algumas listas de mais vendidos porque eu estou ocupando o lugar do Graciliano Ramos? Não, eu não me sinto desse modo. Será que Graciliano Ramos é melhor do que eu? Sem dúvida. Tanto que ele é um dos fundamentos para mim. Por vários momentos, uma parte dos meus livros que lidam com o desenvolvimento pessoal,
eles foram colocados nessa rubrica, autoajuda e esoterismo. Eu nunca consegui perguntar para quem faz a lista se ele estava me colocando em autoajuda ou em esoterismo, né? Mas dentro da mesma rubrica. Mas a capacidade de nós buscarmos algo, dada a diluição um pouco das religiões, dada a ruptura das convivências mais próximas, ou a rarefação dos afetos, eu não tenho dúvida de que muita gente passou a procurar uma maneira de encontrar paz. E uma parcela dessa paz, ela vem na autoajuda. Quando se fala em construir a felicidade interior, né, não é casual. Se a gente olhar, por exemplo, no ano de 2023, os livros na área de filosofia que mais vendem são os ligados àquela percepção estoica. Seja um estoico, leia Marco Aurélio, vá atrás de Sêneca, o que Sêneca pode nos ensinar. O estoicismo, isto é, uma certa forma de indiferença à fúria do mundo. E não a ausência ao mundo, mas a indiferença, essa fúria do mundo, que de outro lado cola, né, naquilo que é o budismo, em parte dos seus princípios, é muito acalmante. Sêneca dizia que ninguém é obrigado a correr pela via do sucesso. Paradoxalmente, é isso que você falou, o estoicismo está em alta. São os livros que estão saindo e são os gurus de internet que estão se inspirando também no estoicismo como uma forma de baixar o ânimo, de ser o que a internet chama de moleque neutro, né? Ser totalmente neutro. Pode ser vir o bom, pode vir o ruim, você tem que se manter sempre neutro. Ao mesmo tempo em que esse discurso, que ele se liga muito à parte da religião e muitos ainda relacionam o seu conteúdo a uma fé cristã mais ligada até ao culto evangélico até, e a forma como eles se desenham dentro da rede social ou dentro dos seus conteúdos é pela criação de comunidades e a criação de seguidores. Seguidores no sentido de fiéis àquele discurso. E aí o próprio guru acaba indo para se auto-endeusando, né? Isso a gente vê muito, até com o seu ego, ou seja, como as empresas e os conteúdos são formados em cima de pessoas, igual a gente falava, existe um endeusamento dos gurus, ou seja, existem fiéis que vão atrás do que seria o Steve Jobs, do que seria o Mark Zuckerberg, e o que aqui é hoje no Brasil também, gurus que falam do coach, do positivismo, das profissões mesmo do mundo digital. Onde que se põe um limite ao que vem do autor e ao que é a palavra dele, ou seja, quando que a pessoa tem que se desligar da própria obra e deixar a obra agir, independente de ser ele que fala? Duas coisas aí. A primeira é que vocês tomam expressão, muitos falam em positivismo. Como eu sou da área de filosofia, não tem como eu não lembrar que muita gente fala em positivismo de modo equivocado. Porque positivismo é diferente de positividade. Positivismo é uma corrente filosófica francesa do século XIX, né? E, portanto, a gente não pode utilizar, como muitos utilizam, a palavra positivismo como sendo, né, essa orientação sempre exaltante da vida e exuberante. Positividade, sim, né? Aí sem dúvida, mas se a gente quiser respeitar o caminho, eu já li livros, ou trechos de livros, ou artigos que falavam, não, porque essa fixação no positivismo, isso não faz sentido no campo das ideias nessa direção. Positividade. Exagerado, ou exacerbação, né, da positividade. Mas não deixando de trazer aquilo que você lembrou, que é qual é o limite em que alguém, tendo uma obra que influencia, esse influenciador, ele acaba tendo noção da sua própria humanidade para ele não se imaginar fora, né, da comunidade que ele influencia como uma parte dela também. Isto é, qual é o distanciamento necessário? Eu vou te dar um exemplo pessoal e concreto. Obviamente você não tinha nascido. 1975, Páscoa de 1975. Eu, na época, estava na Ordem Carmelitana Descalça. Eu fazia parte da Ordem Carmelitana Descalça, estava ajudando a fazer a pregação dentro do mundo católico, né, da Semana Santa, numa cidade do interior do Rio de Janeiro, que eu gosto, que é Barra do Piraí. E existem várias cerimônias, né, na quinta-feira, na sexta, no sábado, no domingo. A cerimônia da sexta-feira, que é o único dia dentro do mundo católico em que não há missa,
né, por conta de ser o dia da execução de Jesus de Nazaré, que os cristãos chamam de Jesus Cristo, uma das coisas fortes desse dia é que há um sermão mais longo, chamado Sermão das 7 Palavras, que dura horas de fala. E eu, que já tinha 20 anos de idade, né, fui encarregado de fazer isso, dado que eu era parte da ordem, e subi num caminhão para fazer a fala numa praça pública. Nesse caminhão, na praça pública, tinha mais ou menos umas 6, 7 mil pessoas espalhadas na praça, enquanto eu fazia uma pregação. Essa pregação de força religiosa, ela tinha momentos de oração, de percepção. E eu dizia para as pessoas, agora vamos nos ajoelhar. E aí os 6 mil ajoelhavam. Agora todos em pé. E todos ficavam em pé. Agora as mãos para o alto. No meio da minha fala, enquanto eu falava, eu estava com uma segunda frequência na cabeça, pensando assim, esse poder eu não quero. Esse poder eu não quero. Qual poder que eu não queria? O de fazer com que as pessoas agissem de modo automático. E eu tive uma percepção de onde eu estava, de cima do caminhão, olhando a praça cheia, ao ver a cena de todos ajoelhados, quando eu pedia para ajoelhar, que não é que eu não merecia só o poder, isso também não, mas eu não queria aquele tipo de poder. Essa foi uma das coisas que me levou a deixar o mundo, né, do clero religioso e caminhar mais para a área de educação escolar, para a docência. No final do mesmo ano de 1975, eu deixei a Ordem Carmelitana Descalça. Você diz, bom, mas essa é uma história que te exalta, né, te coloca como alguém virtuoso. Não, eu não queria aquele poder por temor de que eu não saberia o que eu faria com o poder daquele. Então, muito mais para me afastar, né, de uma tentação que Marco Aurélio ou Sêneca não teriam, porque Marco Aurélio, embora um dos grandes teóricos, né, mais do século II, né, em relação ao estoicismo, não deixou de ser um grande assassino, né, porque como imperador de Roma, ele ordenou massacres em larga escala. Então o estoicismo dele tinha, né, o seu encontro muito mais naquilo que escreveu, nas meditações ou pensamentos, dependendo da tradução, do que na prática do Marco Aurélio. Sêneca não. Né, Sêneca participou até também ele, né, no mundo participou de alguns conluios, algumas trapaças para, né, a mudança de alguns imperadores, mas de alguns governantes, mas é diferente. Por que eu estou dizendo isso? Qual é o meu limite? Qual é o limite que deve ter alguém? Bom, aquilo que ele entende como sendo decente. Né? Eu não quero, de maneira alguma, algo sobre o qual depois eu não tenha como me libertar. Eu não quero ficar escravizado por algum poder, né, que eu tenha, e eu não quero exercer esse poder a ponto de não conseguir não exercê-lo. Ao falar de felicidade, eu sempre lembro que felicidade ela é produzida porque você tem a ausência dela também. Né? Se eu tenho um poder que no dia a dia não se ausenta e ele faz com que o exercício ele seja contínuo, eu estou aprisionado a ele. Né? Não sou eu o dono daquele poder. Eu dele dependo. Eu sou servo daquilo que eu tenho que ser senhor. Então, eu acho que o limite é exatamente isso. Se alguém quer chamar de guru, né, de professor, de mestre, né, se ele é chamado, né, de coach, seja lá o nome que se dê, né, ou preceptor, todos os nomes que já se teve, né, eu não tenho dúvida que essa pessoa tem que encontrar naquilo que ela entende como correto o que ela vai fazer. Há pessoas que se deixam dominar, né, sem nenhuma dúvida. Eu, quando olho alguns dos horrores da história, né, eu sempre fico notando o quanto que aquela pessoa... Houve um momento, pensando aí em dois marcos do século XX no campo do horror, Stalin e Hitler. Houve um momento que ele não era mais dono da própria cabeça. Ele era uma personagem que o dominava, né, uma persona, né, que conseguiu possuí-lo. Né, e nesse sentido, não quero ser possuído, não. Nas férias agora, na virada do ano, eu estava assistindo a Disney com a Alice, minha filha, e aí a gente colocou o filme do Aladdin. E o filme do Aladdin, por incrível que pareça, até hoje a Disney coloca um disclaimer, né? Algumas situações aqui nesse filme são datadas, então algumas representações têm a ver com o contexto da época. E o filme até tem uma ou outra coisa que seria... revisto hoje, se a história fosse contada, mas a lição principal do Aladdin, ao final principalmente, é que o poder ilimitado é uma prisão. Né? O gênio quer se libertar, né? E o Aladdin liberta o gênio no final para aprisionar aquele que
é a representação da ganância, a representação Que é o mau gênio. da ambição. O gênio quer mesmo, ele quer ser livre do Ele quer próprio ser poder. livre. Né? Uma das coisas que mais se fala, e é verdade, no mundo, seja no corporativo, seja na política institucional, é a solidão do poder. A ideia de você, à noite num palácio, seja num palácio no sentido clássico, né? Ou num lugar em que você está sozinho, sentado, com as tuas incongruências, com as tuas agonias, e está ali pensando que você tem o poder de vida e morte, você tem o poder do domínio. Eu acho que não ter esse poder, né? Ter de deixá-lo, ele é muito desesperador. Né? Acho que a possibilidade da gente se libertar, ser livre também de algumas imposições, porque o gênio do Aladim, né, ele não tinha como não ser. Né? Ele não tinha como não ser o gênio. Ele está aprisionado mesmo. Né? E até quando ele é liberto, a libertação ainda coloca para ele tarefas, normalmente 3, né, dentro da estrutura triádica, você tem direito a 3 desejos. Né? Esse triádico é clássico no mundo oriental, então você tem direito ao 3, e aí só quando ele consegue satisfazer outra pessoa que ele pode relaxar, repousar, um pouco parecido com os trabalhos obrigatórios do Hércules ou com o Sísifo, né, que a gente gosta de falar. Uma coisa que o mundo digital trouxe, mais uma vez, é justamente a possibilidade de você conseguir esse tipo de poder, esse tipo de sentimento que você teve lá presencialmente pregando no Rio de Janeiro, em diversas escalas, num jeito muito menor. Assim, a gente vê, né, justamente nas bolhas, aquilo que eu falava, como o guru e a pessoa que constrói a autoridade digital, que eu tanto falo, ela é capaz de amealhar pessoas através daquilo que você fala, não só daquilo do que você é, mas isso se mistura, né, nas redes, ou seja, é o hábito diário, é através do exemplo que você vai construindo uma base e criando uma comunidade, criando ritos dentro dessa comunidade, né, criando apelidos, piadas internas, e aí se reforçando um pouco dentro de um discurso religioso. Acaba virando uma coisa que se assemelha muito à religião e ao culto a líderes religiosos. Mas nem todo mundo está preparado para lidar com esse tipo de situação, que era o seu caso, mas muitas pessoas almejam isso e acabam levando as pessoas dentro de uma lógica que pode não ser tão boa. Quando a gente pergunta se a nossa sociedade, ao buscar desenvolvimento pessoal, é porque ela está mais doente ou porque ela está melhor, essa resposta não sai, né? Não, porque quando Freud vai lá atrás no mal-estar e a civilização, ele vai trabalhar fundamentalmente a noção de mal-estar. Nós temos que lembrar que ele está falando da primeira metade do século XX, que é um século de exuberância e várias coisas, mas também de horrores acumulados. Freud está lidando com um mundo que começa a avançar uma tecnologia inédita, né? Ele está lidando com uma realidade que traz transformações que não se tinha visto, mas também começa a uma perturbação da própria convivência no dia a dia. Isto é, uma redução da paz. Não fala apenas da paz em geral, a paz política, a paz mesmo, de estar em paz. Cada vez mais pessoas dirão, me deixe em paz, ou eu quero ficar em paz. Me deixe em paz significa eu não quero ter imposições. Portanto, as redes sociais hoje, de alguma maneira, seja quem nelas tem presença mais expressiva, como é o teu caso ou o meu, ela não nos deixa em paz. Não. Né? Eu até há 6 anos eu não tinha tarefas como, por exemplo, acompanhar redes sociais. À medida em que, no trabalho que também você veio estruturando cada vez mais, eu fui crescendo em número de pessoas às quais eu consigo chegar, né, pelas redes sociais, eu também fui tendo outras obrigações. Não é casual que, vez ou outra, se diga assim, eu vou sair das redes, eu não quero mais. Eu quero não ter a famosa brincadeira, eu não quero ter que dizer bom dia para a família todo dia para usar. Né? Alguém diz bom dia, outro diz bom dia, bom dia, bom dia, então vai. Ou ter que curtir, né, toda a florzinha que alguém coloca, o pôr do sol, da fim da tarde, quer dizer, eu já estou cheio de coisa para fazer, ainda a outra pessoa fica chateada se eu não
curtir o que ela fez. Então, essa ideia, né, de você adensar cada vez mais compromissos ou obrigatoriedades, no mundo em que a gente já os tem, sem dúvida ela leva a um mal-estar, para usar de novo o termo, né, do Freud. Você falava há pouco, né, que é um mundo adoentado. Esse modo de adoentamento, ele não é completo, usando de novo todo mundo, não é todo o mundo, né, que é adoentado e nem todo mundo. Não, mas eu tenho dados aqui, até da Organização Mundial da Saúde. Em 2020, 193 milhões de pessoas sofriam de depressão e 298 milhões tinham transtorno de ansiedade. Depois da pandemia, esse número foi para 246 milhões de pessoas com depressão e 374 milhões de casos de ansiedade. Isso aumentou bastante nos últimos anos e o consumo do digital aumentou também bastante ao longo dos últimos anos. Eu não tenho conhecimento para falar sobre depressão, ansiedade, a não ser de modo empírico. Isto é, da convivência, da presença. Né? Seria leviano que eu opinasse sobre depressão ou ansiedade, dado que eles são dois, né, aspectos muito sérios no campo da medicina, né, do cuidado de saúde. Mas posso palpitar, né, como alguém que está do lado de fora, entendendo até no campo da filosofia que esta agonia, que uma vida apressada, de compromissos que são o tempo todo excessivos, que te leva a ter uma redução do repouso, né? Você não consegue mais se desconectar. Tudo isso vai levando a um nível de tensão interna, e esse modo de tensão, ele acelera e freia, acelera e freia. A mensagem mais clara na minha cabeça é assim: pessoas que se saem, vão para uma balada, digamos, vai aproveitar a companhia, convivência, ela tem que tomar algum energético, certo? E ao tomar o energético, ela ficará num estado cada vez mais elevado, né, de movimentação, vai colocar o cortisol dela lá em cima, para usar um termo mais técnico, e depois ela chega e não consegue dormir. E aí ela tem que tomar algum medicamento que a faça dormir. No dia seguinte, ela vai de novo ao energético, porque ela está movida, talvez por um medicamento, algum produto que a deixou, né, mais pasmada, e aí esse acelera e freia, ele só pode conduzir a rupturas. O termo técnico é estresse, né, em física, né, quando você faz com que haja o exagero de força, né, em relação a algum movimento dentro de uma matéria, de um material, ele chega ao estresse, à ruptura. É o remédio para acordar, o remédio para dormir, o remédio para transar, o remédio para prestar atenção, o remédio para viajar, para tudo. Para tudo. Para ser Você criativo. já me ouviu falar? Um dos sinais, para mim, mais fortes de que a gente tem algumas estranhezas é: desde quando eu, Cortella, precisaria tomar um energético para eu me divertir? A energia que eu preciso para me divertir vem de eu ir me divertir. Né? Eu não estou sendo julgado, em tese não seria. Eu não preciso mostrar uma performance dentro de uma balada, né, em que eu vá sair. Não é eles matam cavalos, não matam, né, o filme, o clássico. Né? Não é a ideia de você participar de um concurso de dança, como na depressão nos Estados Unidos, e ver quem é que morre por último. Né, dentro disso, e parece que é. Mas o exemplo que você já me viu é a gente ser capaz, né, com todo respeito a algumas atividades, mas pais e mães que levam filhos para lugares, e o grande diferencial desse lugar é ter uma coisa, para mim, estranha, chamado recreador ou recreador infantil. Desde quando nós nos juntamos e precisamos que crianças tenham alguém que as recreiem, certo? Quando a gente vai fazer, como é o teu caso e o meu, uma festa, um almoço que vai mais gente, a gente tem que criar um espaço kids, e a gente cria, para que os adultos possam ficar, né, mais tranquilos, e as crianças têm que ter alguém que de fato as recreie. Na prática, você pode dizer é divertido, é gostoso, elas ficam bem, mas, para usar o termo, né, em espanhol, é mais uma guarderia, mais um lugar onde você coloca as crianças ali. Mas recreador infantil, a pergunta é: eu preciso de alguma coisa para ir para uma balada? Fazer um esquenta, como se diz, muita gente fez sempre.
Você beber algo que movesse a tua energia, sempre fez, mas agora, sem, e aí você lembrou muito, sem o remédio para transar, o remédio para dormir, o remédio para sair, o remédio para impedir o apetite, o remédio para abrir o apetite. Então, claro, a tua pergunta é, será que nós estamos doentes? Bom, é só a gente observar que a gente tem mais farmácias que bares. É. E dentro da positividade exagerada, que você falou, a palavra é sim, positividade. O problema social é quando ela joga para escanteio a noção de realidade. Ou seja, a noção de que a gente vai ter momentos bons e ruins. Esse momento aí da recreação infantil, eu que sou pai de 3 anos, eu defendo hoje. Porque aí que tá essa noção de não desligar. Me parece que hoje a gente é muito mais medroso sobre o que pode acontecer com os nossos filhos, deles ficarem sozinhos ou deles ficarem desamparados. Ou seja, não é só uma guarderia, você quer que tenha alguém ali criando um tempo positivo para a criança. Ou seja, eu não quero deixar ela olhando o celular, que é o que muitos pais fazem, né? Mas eu quero que ela tenha um tempo tão divertido quanto eu estou tendo. Isso não era uma preocupação na sua geração? Não era. E o tanto de informação que a gente tem sobre o que pode acontecer... mas se ela cair e quebrar a cabeça... mas se alguém passar e roubar... mas se vier o pedófilo... sabe? Esse nível de estresse que a gente vive pelo excesso de informação nos leva a tomar essas atitudes, sim. É melhor que eu tenha um recreador ali dando para ela um tempo gostoso, como eu estou tendo com os meus amigos. Acho que isso também tem um pouco, né? Você se coloca muito mais. Não existe mais aquilo que era quando você me criou, que era... Não, vocês têm o espaço dos sub-humanos, que era a palavra que você usava. O espaço dos sub-humanos aí. Eu vou me divertir aqui com os meus amigos. Você não ficava pensando se eu estava me divertindo ou não. Não, e a gente tinha como recreador as outras crianças. É claro que uma pessoa que tem atividade recreadora ou recreador, ela tem uma atividade muito complicada, porque crianças são frágeis, Sim. Elas têm emoções que fervem em temperaturas diversas, né? Então, é claro que alguém que seja capaz de fazer isso hoje oferece mais conforto aos adultos que ali estão. Para mim não era uma grande preocupação, inclusive porque, né, a ação era mais circunscrita, né, a pedaço. A gente não tinha grandes territórios, exceto o quintal da casa, que tinha cerca, né, e sempre tinha gente tomando conta. Né? Hoje nós temos uma necessidade maior, pela rarefação, de novo, de tempo de convivência, a querer dar conta. Uma parte das pessoas entende que ela vai ter um pouco mais de sucesso na carreira, que ela vai crescer, que ela vai ser uma milionária, para que ela possa colocar outras pessoas para fazer as coisas por ela. Entre elas, tomar conta dos filhos dela, né? Tal como a gente, com muita força, viu, né, no filme Parasita, você se lembra, né, que a gente se choca com aquilo, mas a intenção original era gente com muito recurso financeiro, e que padecia da dificuldade de conviver com os filhos, com o outro. E à medida que vai contratando gente, parece que você está resolvendo ali, porque terceiriza, né, as tuas tarefas e pode se dedicar, para usar um termo que você usou várias vezes, ao teu autoconhecimento. Exato. Muita gente, você já ouviu dizer, o termo que eu usava com vocês é, eu não sou o gerente da casa. Certo? Eu não estou aqui para tornar a tua estadia neste mundo uma estadia confortável. Fala isso. Eu não. Já foi o passo. Mas Hoje eu uso o termo, que é concierge. Tem pai ou mãe que é concierge de criança. É porque isso não é o tema, você acabou saindo. Por isso que eu voltei para a questão do milionário. Acaba sendo o tema porque a gente cria as crianças também num ambiente de positividade extrema. Tudo tem que ser feliz para o universo das crianças. Eu quero que ela esteja lá brincando. Sim, ela feliz. não tem frustração. Ela não tem frustração. É. Por isso, quando o Flamengo não consegue, dá uma comoção. Certo? Para dar a impressão de que o fato dele ser um dos 4 melhores times do mundo é uma derrota. É. Certo? Mas a pressão da família que contrata, da mãe da família que contrata, a gente vive isso, porque você quer dar o melhor para os seus filhos sempre. O melhor nas condições que você tem. Isso, só que o melhor nas condições que você tem não significa enganá-lo
né, e colocá-lo numa rota de imaginar que você convive o tempo todo dentro do paraíso, dentro do tudo dá certo. Claro que é preciso preparar adultos e crianças a viverem as frustrações. O fato da gente ter, por exemplo, você foi criado, eu menos, por conta da tecnologia. Você foi criado com uma tecnologia em que a brincadeira a partir do game, ela te levava a menos derrotas do que quando era brincadeira sem tecnologia. Isto é, quando você jogava baralho, né, ou quando você brincava de pique ou de esconde-esconde, você perdia. Você era pego no esconde-esconde, no baralho o mico vinha na tua mão. Né? Dentro da tecnologia do game, que dá para jogar sozinho, você tem uma coisa que, como não existe na vida, mas ali tem, que é reset, certo? E você sabe que a tua morte é provisória. Né? Esta marca, ela vai levar a um tipo de mindset que é meio estranho. E alguns pais e mães não ajudam a formar as crianças dentro dessa condição delas saber que não é, né? I never promised a rose garden. Né? Então, o que eu lembrava há pouco, o fato de pais e mães agirem, e eu brincava quando vocês eram crianças, eu não sou gerente da casa. Eu não estou aqui para que você só se sinta bem como se você estivesse num resort, num hotel. Né? Eu sou uma das pessoas da comunidade. Eu não tenho que me esvair e, portanto, me exaurir para que você se sinta bem o tempo todo. Né? Minha mãe, Emília, extremamente sábia, quando a gente reclamava que não tinha nada para ela fazer, ela dizia, vai ler. Né? E você participou de experiência disso em TV, né? No Vá Ler um Livro, certo? Que a MTV fazia no intervalo dos programas. Mas se a gente pensar na criança que está crescendo hoje, ainda na primeira infância, ela vai crescer com pais que colocam ela numa redoma sem frustração, criada com muita positividade, com recreação, e aí ela vai chegar na adolescência, ela vai ter as redes sociais que só compartilham a vida feliz. Essa vai ser uma pessoa que vai ser incapaz de lidar com o adverso, com o problema. Ela será, por exemplo, a tua... E não é isso que a gente está vivendo agora? A tua Alice não é criada só desse modo. Eu não quero personalizar, mas como a conversa pessoal também vem nesse polo. Por quê? Porque, ao contrário, ela seria birrenta. De maneira geral, uma criança que é criada, em que todas as necessidades delas são satisfeitas de imediato, em que ela não tem nenhuma percepção de esforço para que ela supere o mal-estar daquele momento ou a dificuldade, né, ela acaba se tornando birrenta. Ou ela tem o retorno imediato do que ela tem como desejo, ou ela reage. E o modo de reagir é criar um escândalo. Certo? A gente está habituado a ver crianças que fazem escândalo em vários lugares. Mas isso foi sempre assim. Não foi. Sempre teve crianças birrentas. Mas ela era retirada imediatamente pelos pais do local que ela estava. Ninguém ajoelhava, como eu vejo, você vê. Ajoelhava no corredor do shopping e dizia assim, filhinha, não faz isso. Né? Não faça isso. O que você quer comer? Onde você quer sentar? Onde você quer ir? Essa forma de submissão, que é diferente de busca do bem-estar. Eu também quero que as pessoas que estejam comigo se sintam bem. Mas eu não tenho a tarefa dela ter só bem-estar. Né? Porque isso traz para os pais e para as mães um compromisso que não é atingível. Eu já lembrei, eu acho que nós vamos conversar disso um dia melhor, né? O número de vezes que eu encontrava meus pais durante um dia inteiro eram 4 ou 5. De manhã ao despertar, que eu era acordado pelo meu pai e pela minha mãe, eu acordava sozinho, mas encontrava com eles, na hora das refeições. O restante do dia não, eu encontrava, eu brincava ou com os amiguinhos, ou brincava no quintal. A estrutura, ela se alterou de tal modo que se imagina hoje que criança tem que ter a companhia de adulto o tempo todo. Uma das coisas importantes é uma criança ir para a escola, né? Especialmente na educação infantil ou até na creche, com uma certa antecipação do que foi em outros tempos, para ela poder conviver com criança. Senão ela fica com um adulto o tempo todo, adulto esse que quer satisfazer os desejos que ela tem para ela não ficar triste. Fique triste. Ficar triste em alguns momentos, mas se eu não fizer, ela chora. Chore. Né? Faz parte. Não é tortura, não é você induzir, né, o sofrimento, mas é você permitir que o sofrimento componha, né, parte da tua vida. Do contrário, pior do que alguma coisa negativa de autoajuda, quando negativa pode ser, né, essa criança vai buscar, são substâncias que possam dar a ela uma euforia que ela se habituou a ter.
Mas dentro desse tema, existem gurus também do mundo digital que falam sobre a criação de Sim. filhos. E um dos trabalhos que deve ser feito, de acordo com essa corrente, é o da empatia. É de você se colocar mais no lugar da criança, entender que o cérebro dela ainda está em desenvolvimento e às vezes uma birra é simplesmente uma explosão que ela não controla, né? E você não pode tratar uma criança como adulto, como alguém que controla as suas emoções. E aí você tem que ter essa atitude mesmo de ser mais amoroso, de mais compreensivo com aquela criança, porque estudos lá foram feitos e entenderam que talvez essa seja um caminho de amenizar problemas futuros também, de que vão se manifestar, seja na alimentação, seja nos relacionamentos, seja na possibilidade de ter afeto e carinho mais próximo. Então, assim, não é que os nossos pais tinham a receita do bolo que é perfeito, porque nós não temos uma sociedade Não. perfeita. E nós não temos adultos funcionais porque foram criados em outra sociedade sem tecnologia, que todo mundo é bom e todo mundo está bem. Pelo contrário, nós temos a sociedade que nós vivemos. Então, eventualmente, essa ruptura com aquilo que foi feito na nossa infância é um teste. Mas você está falando de uma coisa muito específica, é disso que eu estou tocando. Você está dizendo que você tem sim que fazer o movimento empático, tem que compreender. Sim, isso é uma coisa que é absolutamente necessária. Eu estou falando de outra coisa. Estou falando de pais e mães que se colocam como o gênio do Aladim. Estão aprisionados e precisam satisfazer os desejos. Não. E só se libertarão, é disso que eu estou falando, só se libertarão depois que satisfizerem todos os desejos. Aí você se livra da culpa, se livra do encargo e se livra do peso de você, usando a expressão que você pegou há pouco, né? Eu estou me divertindo aqui, mas você está se divertindo aí, tá bom, filha? Filho, né? Papai tá bem, mamãe tá bem, ou o titio tá bem, mas você também tá bem, tá? E é muito louco, porque se esbarra com a pandemia, ou seja, hoje a minha esposa e eu trabalhamos no home office. Eu tenho certeza que nos 3 anos que eu passei com a Alice, eu já convivi com ela muito mais que talvez nos meus primeiros 10 anos Sem com você. dúvida. Assim. É. E essa convivência, ela é ruidosa muitas vezes, porque a gente atinge um nível de intimidade com os nossos filhos e um nível de conhecimento mesmo, que não é necessariamente algo que você desejou, mas é um outro tipo de relação que a gente não tem base para comparar. Eu não tenho base para comparar esse nível de dia a dia com a minha filha. Eu busco e levo ela para a escola todo dia. Às vezes os dois pais fazem isso juntos, assim, que é uma experiência que era incomum, era impossível até antes da pandemia. E você vê como é diferente? Eu só fui levado para a escola até 5 anos de idade. Aos 6 anos, quando eu estava no último ano do que hoje é a educação infantil, porque o primeiro ano do fundamental, do antigo primário, era com 7, eu já ia sozinho para a escola. Que era impossível Certo? hoje. Impossível. Eu em Londrina, me lembro, pegava minha lancheira, né, cruzava no peito e ia para a escola sozinho. Portanto, esse tempo de convivência, eu conheço muitos pais e mães, você também, que se colocam a tarefa, né, de levar e buscar os filhos na escola para poder conviver. Essa é uma maneira. Toda obsessão é doentia, seja ela, né, em relação a tentar não trazer aqui o estoicismo como prática para uma criança, mas fazê-la viver em estado eufórico. Né? Tanto a apatia de uma criança quanto a euforia são 2 polos que a gente necessita prestar atenção. Não é que a vida tem que ser sempre pelo meio, mas é a capacidade de não se supor, né, apenas como uma criança que tem todos os direitos. Porque uma parcela tem isso. Depois cresce, e aí vai até, né, uma desses gurus que você mencionava no ponto de partida, que diz: você tem todos os direitos, seja feliz, vá buscar, é teu, o pote está lá no fim do arco-íris, e só não está lá se você não enxergar. E se você continuar andando em busca do pote no fim do arco-íris, você só não vai achar porque você foi fraca ou fraco na caminhada. Venha comigo. Vade mecum, diziam os latinos, vem comigo. Acho que só um ponto que eu acho que a gente pode explorar mais. Quando você traz o seu exemplo, você é ponto fora da curva. E se porque eu fazia, você também pode fazer.
Esse não é positividade tóxica? Então, ela pode sê-lo se eu disser que qualquer pessoa pode fazer, independentemente das condições que ela tem. Mas quando eu digo para alguém, você que tem condições assemelhadas a que eu tive, você pode fazer. O exemplo de que pode ser feito é que eu fiz. Não é que qualquer pessoa faz independentemente do que está à volta. O entorno, ele decide e orienta alguns caminhos. Por isso, eu jamais diria para alguém, olha só, eu, Cortella, professor de filosofia, olha onde cheguei. Meninos, eu vi, né, para usar aí o Juca Pirama. Meninos, eu vi, olha eu aqui. Eu não posso dizer isso para qualquer pessoa em qualquer circunstância. Eu preciso dizer, olha, se você tem pai e mãe alfabetizados, se você tem capacidade, né, de ter afeto dentro de uma família, se você tem condição de não precisar trabalhar de modo insano no cotidiano, você pode também fazer o caminho que fiz. Porque eu tive essas condições. Eu não digo qualquer pessoa pode fazê-lo. Porque se eu fizer isso, qualquer pessoa pode fazê-lo, eu estou colocando nela uma carga que ela não poderá cumprir. Para você, Pedro, eu posso dizer, você, olha só, porque você teve condições assemelhadas àquela que eu tive. Aí que tá. Aí que tá. Esse é o peso desnecessário. Esse é o peso que o ponto fora da curva não enxerga. Mesmo a pessoa que teve as mesmas condições do Pelé não virou o Pelé. Não sei. E não é por esforço próprio que ele poderia ter virado. É impossível para o ponto fora da curva se enxergar ponto fora da curva. Se você diz que eu um ponto fora da curva sou, eu não conseguiria enxergar mesmo. Então eu estou só comprovando a sua concepção. Mas essa é a sua concepção, certo? Quem menos sabe da água é o peixe. Falando sobre desenvolvimento pessoal, então a frase a ser citada é deixe-me ir. Preciso andar. Vou por aí a procurar. Preciso me encontrar. Posso citar Zé Ramalho. É porque multidões ele foi arrastar.